Quarta-feira, 22 de abril de 2026, o Câmara Repórter segunda edição está começando e trazendo os destaques. Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, a SEI da Energia debate as próximas ações. Projeto que cria a Biblioteca Pública Municipal Virtual de Natal é aprovado em sessão ordinária desta quarta-feira. STTU realiza oitiva para regulamentar o transporte por aplicativo na capital potiguar. ONG Fraternidade Sem Fronteiras promove evento em Natal que debate saúde mental e caridade. Aqui no estúdio eu vou conversar com o ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima. Ele conversa com a gente sobre as propostas que pretende apresentar para o Rio Grande do Norte. Então vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa destacando as atividades legislativas. Nesta tarde foi realizada mais uma reunião da SEI da Energia Solar no plenário da Câmara. Os vereadores apresentaram o posicionamento da comissão sobre 3 requerimentos apresentados pela Neoenergia Cosern. A Comissão Especial de Inquérito da Energia realizou mais uma reunião para apresentar e discutir o despacho da presidência da SEI relacionado a 3 requerimentos encaminhados pela Cosern. Durante o encontro, os parlamentares debateram os pontos levantados pela concessionária e reforçaram a necessidade de esclarecimentos técnicos sobre temas que seguem apuração pela comissão. Grande parte dessas solicitações foram atendidas, haja vista que se trata da garantia ao exercício pleno do direito à defesa e ao contraditório, do exercício à advocacia e que serão amplamente respeitados e assegurados por esta comissão. Todavia, há outros questionamentos com o intuito de direcionar ou de pautar os encaminhamentos dados por esta comissão que foram indeferidos, haja vista que a Câmara tem a autonomia e a prerrogativa própria de adotar as medidas e as ações dentro dos limites constitucionais e legais que achar pertinente ou conveniente. Logo após o encontro da SEI, uma reunião administrativa solicitada pela Cosern foi realizada na presidência da Casa para tratar de questões relacionadas aos procedimentos da comissão e ao fluxo de informações entre o Legislativo e a concessionária. A expectativa agora é de avanço nas próximas etapas da comissão, com novas diligências e aprofundamento dos pontos investigados, buscando mais transparência e respostas sobre o serviço prestado à população. A Câmara se coloca sempre à disposição para ouvir, para receber, para dar aqui a sua contribuição como interlocutora desse problema junto à sociedade, já que somos os legítimos representantes da população. Fomos aqui delegados, tivemos o poder delegado pelo povo para representá-los nos seus interesses e essa é uma pauta de interesse local que atinge e aflige boa parte da nossa população natalense. Pela manhã, na sessão ordinária, os vereadores aprovaram em regime de urgência um projeto de lei da Prefeitura de Natal que prevê o financiamento para a construção de equipamentos próprios da assistência social. Outras 8 matérias também foram apreciadas em primeira discussão, como a que prevê a criação de biblioteca pública municipal virtual. Entre os 8 projetos aprovados em primeira discussão pelos parlamentares está o que obriga os centros de formação de condutores a possuírem veículos adaptados para a formação de pessoas com deficiência. A matéria é de autoria do vereador Técio Tinoco. Muitas pessoas com deficiência me procuram com 18 anos, com 20 anos, com 25 anos. Eles querem ter sua habilitação, mas não tem autoescola aqui em Natal com os carros adaptados. Então, muitas vezes para adaptar um carro é muito barato, é 400, 500, 600 reais, depende muito da adaptação. E aí, com isso, a gente vai atingir agora todas as pessoas. Sempre eu digo que onde a gente inclui pessoas com deficiência, a gente inclui todas as pessoas. Outra matéria aprovada dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento de rede elétrica, cabos telefônicos, TV a cabo, cabos de internet, entre outros, nas novas avenidas de Natal. O projeto é de autoria da vereadora Nina Souza. Hoje nós sabemos, lamentavelmente, o índice de furto de cabos é uma coisa que nos assusta.
né? Essas pessoas, elas muitas vezes ali sob efeito de algum tipo de droga, sobem postes, furtam esses materiais, causando um prejuízo enorme ao erário público e também ao erário privado. Além disso, os cabos ficam todos soltos, ali pode uma criança ser acidentada, um idoso, um mototaxista, uma pessoa de bicicleta, enfim, é algo de muita irresponsabilidade, esses fios soltos de forma deliberada. Então, quando você bota o cabeamento ele subterrâneo, além do embelezamento, é a segurança em várias vertentes. Foi aprovado ainda o projeto de lei que cria a Biblioteca Pública Municipal Virtual. A matéria é de autoria do vereador Eribaldo Medeiros. Olha, a leitura e a pesquisa é uma ferramenta de inclusão social exatamente para os nossos estudantes. Se vocês observar, as unidades educacionais têm a biblioteca física. Então, nosso mandato apresentou esse projeto exatamente para as pessoas também pesquisar nas suas próprias casas. Então, um projeto muito importante que vai trazer avanço. No mundo tecnológico hoje, não poderia deixar esse espaço exatamente só para as questões físicas. Então, nós apresentamos esse projeto que vai ter uma importância muito grande exatamente para os nossos alunos. Na oportunidade, também foi votado em regime de urgência matéria que dispõe sobre o financiamento para a construção de equipamentos próprios para assistência social em Natal. A matéria é de autoria do chefe do Executivo. A vereadora Nina Souza, ex-secretária municipal de Assistência Social, destacou a importância do projeto. Esse é um sonho de fato, porque afinal de contas nós sabemos que a assistência social ela é fundamental para que uma cidade cresça. E não se pode fazer assistência social sem que nós tenhamos equipamentos dentro dos critérios legais, das normas legais, para que eles possam ali atender a população. Lamentavelmente, ao longo dos anos, a Prefeitura de Natal ela não tem um aporte do governo federal nem do governo estadual para essas construções. Então, nós hoje, a assistência são mais de 40 imóveis, todos eles alugados. São mais de 5 milhões por ano no ralo com aluguéis. Então, esse financiamento possibilitará que nós venhamos construir, através do Natal Integra, a maior rede da assistência do Nordeste. Serão mais 3 cidades sociais, oficinas de fazer, são os acolhimentos, mais 8 CRAs. Um negócio sensacional, né? Então, hoje, esse projeto, no sentido de mudar, porque antes a gente só determinava que fosse feito o financiamento com o Banco Mundial, e a gente aqui tira o nome Banco Mundial e coloca outras instituições, porque vai que outra instituição tem um juro mais barato, né? Tem uma condição melhor. O importante é que o recurso chegue. Veja agora os destaques da Comissão de Finanças. Um dos projetos aprovados na Comissão de Finanças desta quarta dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação de carrinhos de supermercados para transporte de animais domésticos. A proposta pertence ao vereador Robson Carvalho. É uma tendência nacional, vários supermercados já vêm se adaptando em outros estados, em outros municípios. Nada mais justo do que aprovar esse projeto, onde a gente está levando um aparelho que dá uma estrutura para que as pessoas possam fazer a circulação adequada com os animais nos supermercados. Outro projeto aprovado dispõe sobre a obrigatoriedade da adaptação da merenda escolar para os alunos com o transtorno do espectro autista, nas unidades de educação da rede municipal de ensino. A iniciativa é do vereador Daniel Rendal. E o que a gente quer com esse projeto é que no cardápio que hoje existe na rede pública municipal de ensino, exista para essas crianças autistas uma merenda adaptada, né? Tendo em vista toda a questão da evolução, da necessidade da evolução dessa criança, ser muito importante essa adaptação dessa merenda escolar. Também de autoria do vereador Daniel Rendal, foi aprovado o projeto que dispõe sobre a fixação de cartazes educativos em ônibus e paradas sobre como a população deve agir diante de crises sensoriais de pessoas com atipicidades neurológicas. Pode acontecer qualquer crise com criança em qualquer lugar da nossa cidade, principalmente nos ônibus, onde há um tráfego muito grande de pessoas. Saber como reagir é extremamente importante. Então, essas crianças, se tiverem qualquer tipo de situação nesse momento, outras pessoas vão saber também como lidar com elas através desses cartazes. Instituir no município de Natal a primeira Olimpíada de Conhecimento Educacional e Tecnológico. O projeto do presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, foi aprovado com a relatoria do vereador Daniel Rendal.
a gente precisa realmente testar as nossas crianças e, principalmente, não só fazer a Olimpíada, como também vai valorizar as crianças após o final dessa Olimpíada, daquelas que mais se destacarem. Agora, uma utilidade pública importante para beneficiários do programa Bolsa Família é que a Prefeitura de Natal está convocando os beneficiários para fazer a avaliação dos atendimentos de saúde. A repórter Edesiane Moreno tem mais informações. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma orientação para que os beneficiários do Bolsa Família façam um acompanhamento obrigatório de saúde. O prazo vai até o dia 30 de junho para quem ainda não regularizou a situação no primeiro semestre de 2026. Pais e responsáveis de crianças de até 7 anos, gestantes e mulheres de todas as idades que recebam o benefício devem procurar uma unidade básica de saúde. Durante o atendimento, será feita a medição de peso e altura das crianças, verificação da carteira de vacinação, além do acompanhamento pré-natal e avaliação antropométrica das mulheres, que é medidas e proporções do corpo humano. Para fazer o procedimento é necessário apresentar documento com foto, número de identificação social, que é o NIS, caderneta de vacinação das crianças e, no caso das grávidas, o cartão da gestante. O acompanhamento ocorre 2 vezes por ano e é essencial para garantir a continuidade do benefício, além de assegurar acesso aos serviços básicos de saúde. O INSS anunciou uma mudança importante no auxílio por incapacidade temporária. Agora o benefício pode ser concedido por um prazo de até 90 dias. A nova regra amplia o prazo de cobertura do benefício, conhecido como auxílio-doença, e reduz a necessidade de renovações frequentes. Com a mudança, o segurado pode ter mais tempo para se recuperar sem precisar passar por perícias presenciais logo nos primeiros dias. O benefício pode ser concedido por meio da análise documental pelo sistema Ateste Med. Nesse caso, o trabalhador deve enviar um atestado médico completo pelo site ou aplicativo do Meu INSS. O documento precisa conter informações como o nome do paciente, data de emissão, diagnóstico, assinatura e registro do médico. A medida também tem como objetivo reduzir filas nas perícias e agilizar o atendimento, permitindo que casos mais complexos tenham prioridade. Caso o afastamento precise ultrapassar os 90 dias, o segurado deve agendar uma perícia presencial para avaliação. A orientação é que o pedido seja feito o quanto antes e que os dados cadastrais estejam atualizados para evitar problemas no recebimento do benefício. Veja no próximo bloco, STTU realiza oitiva sobre transporte por aplicativo. E ainda, Casa Impacto Natal, primeiro núcleo itinerante de design social do Brasil, realiza exposição em Ponta Negra. Os detalhes nós mostramos já. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta falando em transporte. É que a STTU realizou nesta manhã uma oitiva para a regulamentação do transporte por aplicativo aqui na capital, Potiguar. A oitiva foi realizada na sede da STTU com o objetivo de discutir a minuta do projeto de lei que regulamenta o transporte remunerado por aplicativo na capital Potiguar. O documento foi formulado por meio de uma comissão especial composta por integrantes da categoria, membros do poder público e instituições de trânsito. A prefeitura, através de uma lei já vigente, né, que regulamenta esse serviço de transporte por aplicativo, essa é uma lei vigente já, sancionada, é a Lei 230 de 2023. E o que nós estamos fazendo? Colocando essa lei em prática, através de uma regulamentação que diz qual o passo a passo desta lei.
Então a gente resolveu chamar os órgãos de fiscalização e controle do trânsito, compõe essa comissão, CPRE, PRF, DETRAN, Ministério Público como ouvinte, além também da sociedade civil organizada através das plataformas, os motoristas de aplicativo e suas associações, motoristas de entregadores, motofrete, todos eles fazem parte dessa comissão. Essa comissão se debruçou e tem um texto final, uma minuta final de regulamentação baseado nesta lei, ou seja, para fazer a aplicabilidade desta lei, esse texto foi finalizado. Mesmo assim, a gente queria deixar o mais democrático e participativo possível. Hoje será debatido, caso eles queiram, item por item disso, né? Eles vão apresentar alteração, suprimir aí artigo, colocar uma opinião diferente, que às vezes quem debate numa mesa não tem a visão de quem está na rua diariamente operando. Isso é importante para a gestão pública e para a gestão do prefeito Paulinho Freire. Então nós vamos sentar na mesa todo mundo, ouvir todo mundo que se inscreveu hoje e logo após, na próxima semana, teremos uma reunião para avaliar item por item das propostas apresentadas por eles. A regulamentação prevê uma série de diretrizes para que o serviço seja desenvolvido com maior segurança. Os motoristas passarão por um curso de formação e os veículos utilizados para o serviço serão devidamente inspecionados. O que muda é que eles terão que ter um curso, o motorista terá que ter um curso, ele não será prejudicado, ele não precisa parar sua atividade para isso, vai ser online, na hora que ele tiver disponibilidade, ele pode acessar através de uma plataforma. Muda de que o carro, de fato, vai ter que passar por uma vistoria para dar uma segurança até mecânica das condições do carro melhor para o usuário, vai ter que apresentar os antecedentes criminais para operar. São questões administrativas mesmo que vai dar uma segurança maior ao usuário, mas também uma segurança maior ao motorista. A gente quer finalizar todo esse procedimento ainda no primeiro semestre para que numa data, numa previsibilidade de no segundo semestre a gente já comece a operar a regulamentação neste formato. Esta é a nossa ideia e perspectiva. Entre as mudanças solicitadas pela categoria estão uma redução da faixa etária dos condutores aptos a trabalhar com moto e a criação de faixas exclusivas. E para a moto, a gente pediu aqui faixa exclusiva para o pessoal andar com mais segurança, acesso ao bolsão na frente dos semáforos também, que é de direito, entendeu? A redução da idade, né, que o CTB prevê 21 anos para transporte de cargas. De passageiros, a gente pode estar tentando ver se consegue botar para 19 anos. Após o quê? Com 18 anos, o cidadão faz a habilitação, tira a habilitação, com 19 já permanente, faz aquele curso básico, né, bota o EAR e consegue trabalhar de forma mais digna e justa. Após as oitivas, o projeto será enviado para a Câmara. No Legislativo natalense estão previstos novos debates. Há 2 meses que foi criada essa comissão, uma comissão especial, com o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a Câmara Municipal, eu estou representando a Câmara Municipal, com os motoristas de aplicativo, de carro e de moto, também a Polícia Rodoviária Federal, a PM, né, o Polícia de Trânsito, para a gente pensar a minuta para regulamentar o trabalho, né, dos motoristas de aplicativo. Então são 2 meses de trabalho e hoje é um dia de escutas, né, das oitivas, para a gente, depois da minuta já organizada, a gente também ouvir quem não participou do grupo de trabalho, se quiser fazer alguma sugestão, hoje terá a oportunidade de fazer isso. Finalizados os trabalhos no final do mês, a minuta do projeto de lei será enviada para a Câmara Municipal de Natal, onde nós faremos um debate, inclusive estarei à frente como presidente da comissão especial em defesa dos trabalhadores de aplicativos do município de Natal. Segundo Gilvan Sarinho, diretor da Associação Voz dos Trabalhadores por Aplicativo, com a efetivação da regulamentação, a categoria solicitará junto ao Estado a isenção do IPVA para quem trabalha no segmento. Com a regulamentação posta, né, e aprovada aí em vigor, a gente vai sugerir ao governo do Estado a isenção do IPVA, né, para que ou em sua totalidade ou parcialmente, juntamente com o ICMS também, de imposto também para a compra dos veículos, tanto de carro quanto de moto. Casa Impacto Natal. O primeiro núcleo itinerante de design social do Brasil está com uma mostra aberta, a mostra artística Natal Original é Ser. Acontece na praia de Ponta Negra. Há 20 anos, Dona Dalvaneire trabalha com artesanato. Foi por meio da arte que ela se curou de uma depressão. O melhor psicólogo para tratar uma depressão foi o artesanato. E de lá para cá, eu não parei. E assim, com várias tipologias. Trabalho com crochê, com macramê, renda de bilro. A Aparecida também é artesã de mão cheia. O talento ela descobriu ainda na infância. Quando eu era criança, minha mãe incentivou.
ela comprava agulha de crochê, as linhas para mim fazer. Só que foi passando o tempo e isso ficou esquecido. Agora, há 10 anos, quando eu saí do meu emprego, que eu fiquei em casa, aí eu comecei a dedicar esse artesanato, né? A arte em crochê da Aparecida e da Dalvaneide está exposta na Casa Impacto Natal, primeiro núcleo itinerante de design social do Brasil. O espaço, localizado na Avenida Roberto Freire, conta a história cultural de Natal, incluindo também elementos da fauna, flora e povos originários da cidade. Isso é muito gratificante para mim estar engajada nesse projeto e assim compor realmente um cenário de umas peças tão grandes que a gente geralmente só tem aquele pensamento de peças que só tem que ser pequena, mas não, nós temos o potencial de fazer umas peças grandes para cenário que seja o cenário que quiser fazer, a gente se propõe a cumprir. Me identifico muito com crochê e as peças que eu fiz foi a tapioca com ginga, que é a tradição daqui da Ridinha, e a janela que representa a cultura daqui do Natal, que representa a casa de Padre João Maria. A Casa Impacto é um projeto do Lugares de Charme, né? A gente tem esse núcleo de design social que é instalado de forma itinerária a partir de projetos em municípios. Nesse caso aqui de Natal, a gente está atuando por meio de um edital que nós fomos aprovados, né, na Lei Municipal de Jaú Maranhão. Então temos o apoio da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Educação, onde a gente se instala para a gente impactar socialmente, né, a partir do trabalho de artesãos locais e artistas locais, né, e com a nossa inspiração toda regida pela cultura local. Então a gente enaltece a cultura e a gente traz dentro da Casa Impacto várias ações, né, de fomento a tanto a cultura como ao trabalho do artesão, né, o trabalho da economia criativa, a economia circular e o trabalho da disseminação da cultura local. Idealizada por Cris Ribeiro, o negócio de impacto social Lugares de Charme visa a valorização das artesãs e artistas locais. Gratuitamente, os participantes são capacitados e instruídos a potencializar comercialmente o trabalho. Nós temos um método, que é o método Ser Especial, é um método único no Brasil e surgiu a partir do Lugares de Charme, né? O Lugar de Charme ele surge a partir do método onde a gente enxerga os seres, né? Todos os seres, o ser cidade, o ser humano, que são os artesãos e artistas, o ser produto, que surge ao longo desse trabalho que a gente faz da metodologia, e o Lugar de Charme, no final, para celebrar, né, todo esse trabalho. A gente já desenvolvia um trabalho com artesãos, eu como empreendedora, e observava, né, em todas essas pessoas a baixa autoestima, e a partir do cenário onde a gente cria esses espaços, né, para valorizar lugares, né, nessas comunidades e mostrar o trabalho do artesão, a gente valoriza tanto o produto dele quanto o espaço. Então é um ganho para todos os envolvidos. E o Núcleo Design chega para ser esse espaço mantido por nós, né, como um negócio de impacto social, para que a gente possa estar mais presente e estar diretamente junto com o público, com o turismo, né, com o turista. Então, portanto, a casa também ela serve como um lugar de capacitação da nossa metodologia gratuitamente. Então a gente vai estar abrindo agora várias oficinas por meio das nossas redes sociais para capacitar essas pessoas por meio dessa nossa metodologia, onde a gente, por meio de cenários, lugares de charme, a gente enaltece o trabalho do artesão e vice-versa, porque todo o cenário é concebido por todos os artesãos participantes do projeto. A Casa Impacto está aberta à visitação de terça a domingo, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. As oficinas acontecem no contraturno. A gente está aqui em Ponta Negra, em frente ao Curió, né? E é estratégico porque todo o projeto ele acontece em lugares turísticos, né? Sim, a gente tem a lojinha dos artesãos e a gente tem o nosso negócio de impacto vibrando aqui também. A gente está vendendo os produtos dos artesãos impactados, então assim, vocês podem vir comprar, todos inspirados na história da origem da cidade de Natal. A gente contou com o historiador Alexandre Rocha para que a gente pudesse criar o cenário e desenvolver nossas peças. A casa ela abre de terça a domingo, das 16 às 22 horas. A gente tem 2 monitores incríveis aqui para receber vocês, contar a história da origem de Natal, para que vocês possam viver esse espaço memorável e adquirir o produto do artesão,
celebrar com a gente a cultura de Natal. E sim, a gente também, Hugo, vai ter eventos socioculturais para lançamento de artistas, né, de todas as diversas áreas aqui dentro da casa. A gente vai convidar também esses artistas para celebrar junto com a gente seus trabalhos e lançar aqui junto com a gente, para que a gente possa fortalecer ainda mais a cultura de Natal. Agora a gente fala em saúde. É que os médicos de média e alta complexidades que atuam na rede estadual de saúde por meio de cooperativas anunciaram uma paralisação dos serviços por falta de pagamento do governo do estado. O repórter Eli Bernardo tem mais informações sobre o tempo desse atraso e sobre o que pode ser afetado com a paralisação. Os médicos que atuam na média e alta complexidade do estado informaram por meio de ofício nesta quarta-feira que vão paralisar os atendimentos a pacientes do interior do Rio Grande do Norte a partir da próxima segunda-feira. Segundo o documento, essa decisão foi motivada pela falta de pagamento de repasses de responsabilidade do governo do estado que estariam em atraso desde setembro de 2025. Essa situação afeta 120 profissionais. Com a paralisação, os atendimentos em unidades importantes de saúde do estado vão ser afetados, como no Hospital do Coração, na Liga contra o Câncer, no INCOR e também no Hospital Varela Santiago. O documento e a decisão foram comunicados, informados, repassados ao Ministério Público do Estado, à Secretaria de Estado da Saúde Pública e à Secretaria também Municipal de Natal, além das diretorias dos hospitais citados. E esse é o mesmo problema que nós mostramos aqui semana passada a respeito das empresas terceirizadas ligadas aos setores de limpeza dos hospitais aqui no estado. É um problema que a CESAP realmente tem que resolver. E nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Mas fica aqui o espaço aberto para explicações. O Departamento de Psicologia da UFRN abriu vagas para os interessados em atendimento do plantão psicológico gratuito. Edesiane Moreno. O Serviço de Psicologia da UFRN CEPA começou a oferecer o plantão psicológico direcionado ao acolhimento da comunidade acadêmica e do público externo. A proposta é oferecer um espaço de escuta para quem sente a necessidade de conversar em um momento de crise ou incômodo específico, podendo a demanda ser resolvida em um único encontro. O plantão consiste em um atendimento pontual e sem necessidade de agendamento prévio. As sessões de acolhimento seguem durante todo o período letivo 2026.1 e são realizadas semanalmente às terças e quintas-feiras, com 6 horários disponíveis ao longo do dia. A distribuição das vagas é feita por turno, com 4 vagas gerais, 1 vaga destinada à comunidade surda e 2 vagas para grupos prioritários. Para maiores informações sobre o funcionamento do plantão, o interessado pode entrar em contato pelo telefone 3342-2234 ou pelo perfil @CEPANatalUFRN no Instagram. O CEPA está localizado no campus da UFRN, na Rua da Biblioteca Zila Mamed. E ainda falando aqui em saúde mental, nesta quarta-feira, dia 23, a organização Fraternidade Sem Fronteiras vai realizar um evento gratuito aqui em Natal para abordar a saúde mental e a caridade. No próximo dia 23 de abril, a ONG Fraternidade Sem Fronteiras promove em Natal o evento Ubuntu, Saúde Mental e Caridade. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com a voluntária Raquel Braz. Raquel, vamos começar explicando para as pessoas o que é o Fraternidade Sem Fronteiras. Olá, tudo bom? Então, o Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG que foi criada há 16 anos atrás. O fundador dela, inclusive, estará conosco, é o Wagner Moura. Ele teve assim, um primeiro objetivo, ir à África, era um propósito dele. Ele foi até lá, num primeiro momento acolheu, a ideia era acolher, 10 crianças, ele acolheu 30, e depois, quando chegou aqui no Brasil de volta, conseguiu com amigos apadrinhamento para essas crianças. Voltando para Moçambique, que foi o local onde a ONG iniciou, ele, então, começou esse trabalho. E esse trabalho, desde então, vem crescendo.
e hoje a gente já tem aí mais de 15 mil crianças que a gente acolhe, fora as mães, né? A gente tem um projeto para as mães também, mães do campo e para os idosos. Mas, ao total, hoje a ONG tem mais de 30 mil acolhidos. E aí esse evento é justamente para a gente falar desses projetos, apresentar todos eles, e a gente vai ter algumas participações também. O evento tem uma temática muito interessante, que é justamente tratar de saúde mental e caridade. Como é que isso está conectado? Então, é justamente isso, né? A gente quer trazer essa temática da saúde mental, né? Justamente porque hoje a gente está num mundo onde as pessoas precisam de humanização, né? A gente está vendo aí tantas formas desumanas, né? Então a gente quer ser essa diferença. E para ser essa diferença, a gente, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue expandir isso, né? Raquel, e quem é que vai participar deste evento? Então, nós convidamos Rafael Lavarini, que é um psicólogo. Ele estará aqui conosco, e também aqui da cidade está o Otávio Marques, que ele é cientista e também psicólogo. E ambos estarão falando sobre saúde mental. E junto a eles estará o Wagner, né? O Wagner Moura, que é o nosso presidente. A Wagner mora no Malawi atualmente, mas ele está fazendo agora essa jornada Nordeste. Então, ele estará conosco no dia 23 de abril, falando sobre todos os projetos da fraternidade, para que as pessoas possam conhecer e, quem sabe, né, tocar o coração aí para que muitos de vocês se juntem a nós. Né? Raquel, quem quer participar, o que deve fazer e onde vai ocorrer o evento? O evento vai ocorrer no dia 23 de abril, às 19 horas, lá no buffet da Renata Mota, na rua Monsenhor, 218, no Tirol. Muito obrigada. Eu conversei com a Raquel Braz sobre esse evento, próximo dia 23, no Espaço Gastronômico Renata Mota, a partir das 19 horas, que vai discutir um pouco de saúde mental e também falar sobre caridade. Lembrando que a inscrição é gratuita. E mais informações sobre o evento, para poder participar, pode entrar em contato através do número 011 o 9 6079 7354. E neste próximo sábado, dia 25 de abril, vai acontecer na Zona Oeste de Natal mais uma edição do programa Prefeitura e Você, com diversos serviços gratuitos para a população de Natal. A Prefeitura do Natal promove neste sábado, 25, das 8 às 12 horas, a segunda edição do projeto Prefeitura e Você. A ação será realizada no CEMEI Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo, no conjunto Leningrado, no Guarapes, Zona Oeste de Natal. Durante a iniciativa, a população terá acesso gratuito a uma série de serviços públicos oferecidos por secretarias municipais com apoio de instituições e empresas parceiras. Os atendimentos abrangem áreas como assistência social, trabalho e renda, esporte, lazer, estética, educação, cultura, serviços urbanos e saúde. Além dos serviços, a iniciativa busca fortalecer o diálogo entre a gestão pública e os moradores, permitindo a identificação mais precisa das demandas locais. A ação também contribui para a transparência administrativa e para a construção de soluções voltadas à melhoria da qualidade de vida, com foco em públicos em situação de vulnerabilidade social. E depois do intervalo, a gente fala aqui sobre política e eleições 2026, numa entrevista com o ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima. Ele está no União Brasil. Nós voltamos já, não saia daí. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais: febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, segunda edição, já recebendo no estúdio aqui com a gente Kelps Lima, que é pré-candidato a deputado federal para as eleições 2026.
Um prazer recebê-lo aqui para conversar, né, a respeito dessa visão, dessas futuras propostas aqui para o nosso estado. Bem-vindo, Kelps. Muito obrigado por estar me recebendo, todos os telespectadores da TV Câmara, no Câmara Repórter. Kelps, você, depois de um tempo, vamos assim dizer, atuando nos bastidores, né, trabalhou forte nos bastidores da eleição da prefeita de Parnamirim, Nilda, tenta voltar realmente a um cargo eletivo, mais uma vez, pela segunda vez, tentando essa vaga na Câmara Federal. O que diferente em relação aos candidatos que estão aí postos já, na verdade, deputados com mandatos que vão tentar suas reeleições, o que de diferente você pretende apresentar ao povo do Rio Grande do Norte? Eu acho que tem algumas discussões que não estão sendo feitas na Câmara Federal. Eu vou dar um exemplo de uma bastante objetiva. Hoje, as emendas de bancada, explicar para o telespectador, tem dois tipos de emendas, as individuais, que os deputados, cada deputado tem uma cota, e tem as emendas coletivas de bancada, que geralmente são para grandes projetos estruturantes dos estados. Antigamente, não há muito tempo atrás, a bancada se reunia com o governador, governadora de plantão, os prefeitos das grandes cidades, os representantes das universidades, para que essas emendas fossem para grandes projetos do estado e não tivessem um padrinho específico. Hoje, os deputados e as deputadas federais lotearam essas emendas. Fizeram uma cotinha entre eles e só indicam para as bases eleitorais deles. Qual é o problema disso? Você não tem nenhum grande projeto estruturante circulando no Rio Grande do Norte. Por exemplo, a duplicação da BR-304, que poderia salvar vidas, gerar riqueza, diminuir o valor de frete, aumentar a arrecadação do estado, ela não é feita porque, como ela passa por muitas cidades e os deputados não querem deixar que seja um projeto coletivo só que tiver carimbo dele, eles cancelaram essas emendas. Eu, objetivamente, chegando na Câmara, vou abrir discussão. Precisamos ter emendas coletivas. Precisamos ter emendas de projetos grandes, porque a economia do Rio Grande do Norte passa por um momento muito difícil. E é isso que muitas vezes acontece em outros estados, né? Que muito se fala, por exemplo, em relação à política de Pernambuco, por exemplo, do Ceará, que mesmo os deputados federais sendo adversários politicamente, mas passado o período de eleições, eles pensam coletivamente o desenvolvimento de seus estados. Falta isso aqui ao Rio Grande do Norte? Falta completamente. Eu vou dar outro exemplo aqui. Você tem as 4 maiores cidades da Grande Natal. Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba. São cidades emendadas uma na outra. Você pode colocar também Extremóis. Você não sabe onde é a divisão. Tem gente que trabalha em Natal e mora em Extremóis e vice-versa, e todas essas cidades. Qual é o grande projeto discutido em Brasília pelos deputados federais para essas cidades? E não dá para dizer que essas cidades não têm potencial econômico. O turismo de Natal. Em Macaíba, um polo industrial. Em São Gonçalo do Amarante, o turismo religioso. Você tem lá uma oportunidade enorme para turismo religioso. Em Parnamirim, nós temos a maior base aérea militar da América Latina. A única cidade da América Latina que tem uma base de lançamento de foguetes e uma base aérea militar. O ITA está montando escolas na Bahia e no Ceará. Em nenhum desses dois tem uma base militar nem próxima que tem Natal, em aqui Natal. Parnamirim. E o ITA é um estudo tecnológico aeronáutico. É falta de articulação da bancada federal, que prefere todo o mandato ser voltado para duas coisas. Os que são dos extremos da política radical, atender às pautas nacionais desses polos, e os demais levar emendas para suas bases eleitorais. É ilegítimo que mande emenda para as bases onde eles tiveram voto, onde as pessoas fizeram essas demandas? Não, não é ilegítimo. Mas não é só para isso que o deputado federal está lá. O deputado federal também está para projetos de desenvolvimento para o Estado como um todo, que também irá beneficiar as suas cidades onde você tem base eleitoral. Esse tipo de discussão tem que ser feita. E eu não vou abrir mão de fazê-la, desde já. Kelps, e para você, enfim, apresentar todas essas propostas, como você já começou, sempre muito conhecido pela sua atuação, né, nas mídias sociais, né, nas redes sociais, na sua forma de se apresentar, sempre muito antenado. Mas dessa vez, para além de redes sociais, a gente sabe que uma futura candidatura, muito em breve, enfim, quando chegar o devido período eleitoral para isso,
precisa de toda essa estrutura política, primeiro de tudo, de toda uma articulação, de toda uma estrutura de nominata, principalmente, que na eleição passada terminou até por lhe prejudicar na sua candidatura. Por isso mesmo, essa necessidade que, para essa eleição agora de 2026, você migrou de partido? Foi difícil sair do Solidariedade? Muito difícil, porque o Solidariedade, para mim, era muito mais do que um partido. Era um símbolo da forma de política que a gente fazia no Estado. Independente, sem amarras, sem precisar aderir a governo em troca de cargos, dando muitas oportunidades a gente jovem. O Solidariedade simboliza tudo isso aqui no Rio Grande do Norte. No Brasil inteiro, o único canto que o Solidariedade era tão grande era aqui. Mas a legislação está cortando os partidos pequenos do jogo. É importante dizer que eu não sou contra a diminuição de partidos, eu sou a favor. Eu lamento o Solidariedade não ter sobrevivido a esse corte. Sim. Eu esperava que nacionalmente o partido fosse grande. Eu sou muito grato a todas as oportunidades que o partido me deu. Lamentei demais ter que sair, mas eu tive mais votos do que a metade dos deputados que estão lá hoje. O nosso grupo político se reuniu para uma nova candidatura, dessa vez ainda mais forte do que na passada. E eu precisava ir para um partido que tivesse disputando vagas. E na Federação União Brasil e PP, liderada pelo senador Zé Agripino aqui no Estado, nós vamos disputar pelo menos 3 vagas de deputado federal, e eu tenho muita confiança que uma dessas vagas vai para o nosso grupo político. Kelps, né? Deputado até, enfim, ex-deputado, enfim, deputado estadual, e por quantos mandatos mesmo, 3. foram me refrescar? 3 mandatos como deputado estadual, a gente, enfim, puxa essa memória um pouco ainda, Kelps. Mas dentro dessa estrutura do grupo, como você está falando aí, do União Brasil, também vai se coligar o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, que já está aí no seu trabalho, né, de pré-campanha, viajando o Rio Grande do Norte. E muito o que a gente vê hoje dessas novas lideranças políticas, como o ex-prefeito Alisson, como a prefeita Nilda, tem o seu trabalho por trás dessas bases. É um grupo que realmente vem muito forte para essas eleições? Vem. Nós tivemos na eleição passada, o Solidariedade, 170 mil votos para deputado federal. Eu tive a metade desses votos foram só para mim. Dessa vez, na eleição passada, a gente se dividiu para ter essa votação. Agora, a gente se juntou para concentrar voto numa candidatura só. Eu tive o privilégio, a honra dos meus amigos terem chamado a mim para ser o nome desse grupo para esse desafio. A candidatura de Alisson, ela é muito forte. Eu disse essa semana na entrevista que se Alisson ocupar os espaços em Natal não conhece ainda Alisson, periga a eleição terminar no primeiro turno. Porque nas cidades onde ele é muito conhecido, em todas ele tem mais de 50% de citação nas pesquisas por voto. A gente está muito feliz com esse projeto. O Alisson foi meu aluno, meu amigo, meu irmão, andava comigo no carro, e de repente esse menino que era meu aluno e que a gente deu a primeira filiação, as primeiras oportunidades, ele soube agarrar com o talento dele e está aí num grande projeto para o governo do Estado. Você falou aí sobre o comportamento, enfim, da população de Natal conhecer Alisson Bezerra, né, que é o pré-candidato ao governo do Estado pelo Republicanos. Acha que vai dar tempo? Porque analisando o cenário daqui, de Natal principalmente, você já foi candidato a prefeito, bem conhece, que sabe que o eleitorado daqui é bastante conservador. Vai dar tempo para fazer esse conhecimento e que Alisson consiga fazer esse convencimento? Se você for hoje para uma área de grande circulação em Caicó, Santa Cruz, Mossoró, Sul, João Câmara, Nova Cruz, o povo na rua está falando de política. Se você for em qualquer canto de Natal, ninguém está falando de política. Você não vê isso nos shoppings, a gente não vê isso, ninguém em Natal fala de política. O natalense liga o botão durante a campanha eleitoral, em especial na televisão. Todas as últimas eleições de Natal ganhou quem tinha mais tempo de TV. Alisson vai ter 60% do tempo de TV total. A soma dos demais candidatos vai dar 40%. Ele já está no meio do mundo, correndo atrás de se apresentar e apresentar suas propostas. Eu estou ajudando na construção do projeto de Natal. Tem a televisão que vai ajudar muito a candidatura dele. E Alisson preenche alguns requisitos que o natalense gosta muito. Renovação, é um cara realizador, fez obras, transformou Mossoró. E a gente está precisando, de fato, de uma mudança no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte não tem tido sorte nos últimos governadores.
Natal não tem tido sorte. Ela disse, a última grande obra que você teve em Natal, feita pelo governador, foi no governo Vilma de Faria. Os 3 últimos governadores não fizeram uma obra importante em Natal. Essa é uma discussão que Alisson tem que ter com a cidade. E por isso que eu confio tanto na candidatura dele e que ele, governador, tirou o Rio Grande do Norte do buraco. E como é que está a sua agenda, né, nesse trabalho de pré-candidato para levar um pouco até do que você falou aqui, dessas propostas, pensando a região metropolitana, mas também pensando o Rio Grande do Norte? Todo dia segunda-feira. Acabou-se sábado, acabou-se domingo, todo dia segunda-feira. E eu tenho uma coisa na vida, quando eu estou assim, envolvido no projeto, e que esse projeto tem concorrentes, eu tenho um gatilho mental que é, eu tenho que acordar primeiro do que eles e eu tenho que dormir depois. Então, quando eu acordo de manhã e eu tento acordar muito cedo, meus concorrentes, enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. E trabalho até de madrugada, que é, se meus concorrentes estiverem de pijaminha deitados, eu ainda estou em pé na luta. Eu vim de baixo, eu vim da luta, e quem veio da luta e construiu na unha sua história, seu caminho, não esquece não. E eu estou nessa guerra, claro que isso precisa ser aprovado e chancelado no momento adequado pelo povo do Rio Grande do Norte. Aproveitando aí essa sua deixa, falando da sua origem, né? Simples, enfim, de humildade, das raízes do alecrim, como você sempre gosta sempre muito de citar. A gente sabe que na Câmara Federal sempre são colocados debates muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, principalmente. Por exemplo, hoje no Congresso Nacional está em discussão a votação em torno do projeto da escala 6x1, pensando nos trabalhadores. Quando estiver pensando como um futuro mesmo, numa hipótese, estando na Câmara Federal, diante de a votação de projetos que sejam tão divididos, balizadores e que conectem essa situação do desenvolvimento do Brasil, vendo o lado dos empresários, mas também, principalmente, da classe trabalhadora. Como você pretende se posicionar em situações tão delicadas? Vamos lá. Eu tenho muita experiência em parlamento. Eu estava dizendo aqui um pouquinho antes de chegar, a primeira vez que eu entrei em parlamento foi há 31 anos atrás, aqui na Câmara Municipal, para trabalhar no gabinete do então vereador Edivan Martins, meu amigo, gente muito boa, estudava comigo na universidade e me convidou para ser estagiário do gabinete dele. De lá para cá, eu trabalhei em parlamento a vida toda, como chefe de gabinete, assessor ou deputado estadual. Então, parlamento é lugar de você construir pontes. Quem está no parlamento olhando só para a rede social, ele quer abrir buracos. Ele quer que as discussões sejam radicais e antagônicas. O bom parlamentar tenta juntar os dois lados em torno de uma proposta que possa ser aprovada e beneficie a sociedade. Por exemplo, escala 6x1, que eu acho também, eu não vou me furtar a ter esses debates. Você chegar para um trabalhador e dizer que ele é obrigado a trabalhar 6 dias por semana, é um pouco cruel. É um pouco cruel. O ideal é que ele possa viver um pouco a vida e não seja só a loucura de trabalhar para sobreviver. Mas você precisa também chamar os empresários e fazer o cálculo se isso não pode deixar essas pessoas desempregadas. O quanto isso vai afetar o próprio trabalhador. Para fazer essa discussão, você não resolve com grito. Você resolve, sente aqui, eu quero lhe ouvir, sente aqui, eu quero lhe ouvir. E eu acho que está faltando isso no parlamento brasileiro, porque isso não viraliza. Conversar não viraliza. Gritar viraliza. Você não escuta de longe ninguém conversando. Você só escuta de longe alguém gritando. O parlamento hoje está tendo mais grito do que conversa. E esse não é um bom caminho. Você pode e deve defender com muita força aquilo que você tem convicção. Mas você não pode se negar a sentar para dialogar com quem pensa diferente de você. Então, vamos acompanhar esse diálogo sendo construído, né? Daqui, pelo menos da sua parte, até com certeza, o dia da eleição em outubro. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal de Natal e também sobre a nossa cidade. Tchau.